A paz de Cristo Jesus é para todos vocês, é para todos os cristãos. E hoje eu tô aqui para falar sobre o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem que ser pregado entre todas as nações. Sim, o verdadeiro evangelho, qual que é esse evangelho verdadeiro? O evangelho que Jesus anunciou. Primeiramente, vamos no livro. Primeiramente, a primeira sinal do evangelho verdadeiro tá no caso aqui de Mateus. Deixa eu achar aqui, é Mateus 5. Se caso eu achar aqui, é Mateus 5, versículo 43, que diz: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, ou seja, odiarás, né? No versículo 24: Eu, porém, vos digo, ame, ou seja, Jesus falando, ame os vossos inimigos, abençoe aqueles que vos amaldiçoam, faz bem aos que vos odeiam, ore pelos aqueles que vos maltratam e vos perseguem. No versículo 45, para que sejam filhos do Pai que está nos céus. Tá reparando? Então, primeiro, e a gente também vê não só isso, mas a gente vê em Lucas, no capítulo 46, não, no capítulo 49, no versículo 49, no capítulo 6 de Lucas, que diz: E ao que te fere numa face, oferece ele também a outra. Ou seja, o verdadeiro evangelho já começa aí. A gente tem que amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Se uma pessoa chega, fala pra nós e odeia, refuta, a gente não deve espalhar o ódio. Claro que a gente vai ficar triste, né? Porque é uma heresia. Eles vão cometer blasfêmia. Só que Deus não quer. Só que Deus não quer que ninguém morra. E também não quer que ninguém se perca. Se a gente for ver ainda no Evangelho de Mateus, se a gente for ver lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz assim, não, no capítulo 6, no versículo 1, no versículo, na verdade, 6. Não dê aos cães as coisas santas, nem jogue aos porcos as vossas pérolas, para que não se pise e voltando se perdem. Bom, muitas pessoas utilizam o versículo 1 de Mateus 6, que diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. No próximo versículo é o 2 de Mateus 6. Porque com o juízo a quem julgar sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vós me hão de medir. A vós. Repare que Jesus está dizendo que, que não julgueis, para que não seja julgado, seja condenados. Mas há um problema. A gente não deve julgar o próximo, porque quem pode julgar é Deus. Mas a gente deve julgar o que as pessoas falam, só que de uma maneira justa. Aqui Jesus está dizendo em outro sentido. Para quem já estuda, já sabe qual que é o sentido disso. Não vou ficar falando muito disso aqui, mas outra versículo também é, que vão que dizem, né? Não, na verdade, o verdadeiro evangelho, amar o próximo, não, sim, ame seus inimigos e ore por aqueles que maltratam. Segundo, não mostre heresias. Terceiro, ore ao Pai que está em secreto. Teu Pai que estiver em secreto te recompensará. Você deve orar no quarto e orar. E o próximo, você deve fazer, sabe o que? Você deve não espalhar o ódio. Se você fazer isso, você não está sendo certo. É claro que
né, a gente fica triste, né, a gente fica contra com essas coisas, né. Mas uma coisa que muitos estão dizendo aí, está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 16, que diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Estrela da manhã também é citada em Apocalipse, que alguns dizem que interpretam que é o Lúcifer que cai, né? Só que se você for analisar o contexto, o diabo de fato caiu, perdeu. Mas naquele contexto de, acho que naquele contexto de Isaías, como cita estrela da manhã, está claro que é uma profecia do rei da Babilônia. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas isso é uma heresia. É claro que a gente não espalha o ódio para as pessoas que dizem que, olha, é tudo errado. Mas a gente tem que ter cuidado. O verdadeiro evangelho não deve espalhar ódio por ninguém, mesmo que cometa heresia. A gente não deve desejar mal por você. Só que é um problema nessa interpretação, porque eu vou falar mais sobre isso depois. É, eles interpretam esse versículo aqui completamente errado. E o versículo também, é, eu vou mostrar no próximo vídeo, tá, gente? Nos próximos vídeos. Não vai ser o próximo, tá? Acho que vai ser depois. Não, vai ter mais um depois desse. Depois sobre esse assunto de Jesus dizer que é a estrela da manhã, em que Isaías também diz estrela da manhã como caíste do céu, ou seja, dizem que é o Lúcifer, né? Ou seja, aqui já vem uma heresia, porque lá no, porque o novo, eu vou falar, mas não vou falar agora. Mas gente, eles são pessoas ignorantes, claro que a gente deve falar hoje. Mas há uma coisa também, vamos entender, o ímpio não vai ressuscitar. A gente respeita quem acredita que o ímpio, né, que o ímpio é que o ímpio, quem diz que acredita que o ímpio vai ressuscitar, só que tem uma coisa, o ímpio não vai ressuscitar se ele não se arrepender. Se ele se arrepender, daí sim será ressuscitado. Porque nem todos que se dizem ser os boas vão entrar no reino de Deus. Até mesmo, nem todos mesmo bons vão entrar. Essa é a verdade. Mas é uma questão interessante. Gente, acho que eu me esqueci aqui, peraí. Tem um capítulo lá, eu não me lembro. É, o verdadeiro evangelho. Mas ó, prova, o verdadeiro evangelho. Mais uma coisa do verdadeiro evangelho. Jesus, como que ele era? Alguns vão dizer que Jesus é loiro, que ele tem olhos azuis, mas Jesus não tinha olhos azuis. É impossível um judeu ter olhos azuis naquela época. É impossível. E é impossível também eles serem loiros. Mas existe uma base que diz sobre isso. E essa base é do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque aqui não diz a Bíblia. É a nossa fonte de revelação. Como que Jesus era? No capítulo. É lá no capítulo. Acho que é no capítulo. No capítulo. Deixa eu ver aqui. Diz assim, é no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 13, que diz: E no meio dos 7 castigais eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, João está vendo Jesus, vestido até os pés de uma veste muito grande, ou seja, uma roupa muito grande. Estava cingido pelo peito com um cinto de ouro.
No versículo 14 de Apocalipse 1 diz assim: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca e como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Aqui tu já vê que aqui tá dizendo que os olhos de Jesus eram como chama de fogo. O que tu imagina com chama de fogo? É uma coisa queimada, ou seja, o olho de Jesus era castanho, é como chama de fogo. E a gente já vê também que lã é pelo de ovelha, então Jesus tinha um cabelo como lã. É claro que aqui na visão apareceu com o cabelo branco, mas a gente não tinha cabelo branco. Ou tinha, né? Mas eu acho que não, né? Porque 33 anos não tinha, não tem como ter cabelo branco. Mas nessa visão Jesus apareceu com esse cabelo. E ainda diz mais, no versículo 15: E seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha, no versículo 16, na sua letra 7 estrelas, e da sua boca sairia uma égua aguda, espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na força replenice. Está dizendo que o rosto de Jesus é semelhante ao sol. O sol é queimado. Então Jesus não poderia ser branquicelo. Quer dizer, muito branco assim. Eu sou branco. Um pouco, sou moreno. Mas não sei, ele apareceu branco, né? Mas eu não sou tão branco assim. Quer dizer, eu sou, não sei, não depende de vocês. Mas no versículo aqui de Apocalipse, tá dizendo que o rosto de Jesus é como o sol. O que tem mais a ver com o sol? Não é branco. Aqui no versículo diz que Jesus de fato estava, né, com uma visão de fato de juízo. Então o que eu posso te dizer, gente? O verdadeiro evangelho tem que ser pregado. Já tá. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Só pra mostrar essas coisas e algumas coisas também acrescentadas só pra acrescentar o vídeo. Esse fique com Deus, tchau.